Geometria descritiva, módulo 4, tópico 3. Esse é o último módulo do nosso estudo, que vocês vão ter aula assim, virtual aqui comigo. Mas a gente sempre está aí para precisar só tirar as dúvidas. Sempre é só entrar lá no e-mail, passar um e-mail, entrar lá, que eu sempre estou lá respondendo as perguntas de vocês. Então o que eu tenho que saber? Que agora eu estou tendo um plano em cima de uma égua. Você tem uma casa, você pode olhar a sua casa de um lado. Se você olha em relação ao referencial, você vê aquela casa de uma forma, você dá uma virada para cá, você vai ver ela para outra. Como que o engenheiro tem essa noção? Porque ele trabalha com a noção de época. Imagina aqui, ó, eu tenho uma esfera sobre uma época. Então, se eu tenho uma esfera sobre uma época, vou começar com a esfera, que ela é mais fácil. Se eu tenho uma esfera, você olha essa esfera sobre essa época aqui, ó, você sempre vai ver um círculo, dependendo da posição. Então, como é que seria o desenho de uma esfera em uma época? A esfera em uma época, ela seria dessa forma aqui. Se você faz as projeções, o que você tem que saber? Que aqui vai ser a cota e aqui tem o afastamento. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, eu vou ter uma projeção, vou dar um círculo para cá. E aqui eu vou ter um círculo para cá. Então isso quer dizer o quê? Que na minha projeção em relação à linha de terra, o que você vai ter? Duas esferas aqui, ó. Então essas duas esferas aqui, que vai representar a minha época. Então olha lá, ó, você está vendo que uma luz vai pegar uma sombra aqui, ó, uma sombra da esfera, outra luz pegando uma sombra aqui para baixo. Então você vai resultar. Então, por exemplo, uma épora dessa forma é o que? Quando você enxerga uma épora com essa figura, que na realidade você está enxergando uma esfera. Ah, mas acontece que também, vamos pegar um exemplo de um cilindro. Então, por exemplo, vamos pegar um cilindro desse jeito aqui na épora. O que você vai olhar? Se o cilindro está nessa projeção na épora, em relação a um pedaço, ó, sempre eu estou colocando o primeiro diedro para facilitar a visão. Se eu tenho um cilindro aqui, ó, o que você tem que saber? Ó? Que a projeção do cilindro no chão é uma circunferência. Mas a projeção aqui, ó, vai ser um retângulo. Então, por exemplo, essa figura em cima de uma épora, se eu perguntasse qual a figura resultante, seria o que? Ó? Um cilindro. Na realidade, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um cilindro, ó, no meu afastamento, que seria aqui, ó, certo? Ó? E na minha cota seria isso aqui. Então isso seria a forma de um cilindro. Ah, mas esse cilindro, ele pode estar assim, ou seja, está horizontal. Esse cilindro ele pode estar sobre a linha de terra. Ele pode estar em relação à inclinação, ele pode estar inclinado, ele pode estar assim, ele pode estar assim, ou seja, cada posição de um cilindro é um estudo diferente. Por isso que eu tive que estudar toda aquela noção de plano, porque na realidade, ó, essa parte aqui, ó, na realidade é um plano de topo. E aqui, ó, várias retas, o que? Verticais. Então todo aquele conhecimento que você tinha, ah, mas essa reta com essa reta aqui é uma reta paralela. Então como é que seria a projeção de uma reta paralela em relação a outra reta paralela? Então volta todo aquele estudo. Quando eu tenho uma casa, eu vejo uma casa de uma forma assim quando eu estou olhando de frente, mas eu posso olhar o meu telhado dela, eu posso olhar o meu telhado dessa forma aqui, ó, certo? Então eu posso ter várias posições. Então a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó, eu estou tendo uma pirâmide, eu tenho uma pirâmide aqui. Então o que vai acontecer? Ó, uma pirâmide base quadrangular. Quando eu estou tendo aqui, ó, aqui eu vou ter o que? Um triângulo. E aqui eu vou ter o que? Um retângulo, um quadrado ou um retângulo. Vai depender o que? Da inclinação no qual essa pirâmide está fazendo. Então todo esse estudo da épora, você tem que ter o que? Observações da figura. Então, gente, tenha um bom estudo. Torço por vocês. Que vocês chegaram até aqui, vocês são campeões.